Olá, amigos do Bíblia Fácil, sejam bem-vindos mais uma vez ao nosso programa. Todas as semanas dedicamos 1 hora para o estudo da Palavra de Deus. Chegamos a um importante tema da Palavra e hoje vamos aprender mais a respeito do sábado, o mandamento esquecido. Poucas igrejas tratam desse tema e é um tema muito controverso na cristandade em geral. Por que o sábado é considerado por muitos como um mandamento que foi abolido? De fato, precisamos guardar o sábado ou podemos escolher qualquer dia na semana como um dia de santificação? O que a Palavra de Deus tem a nos ensinar a respeito desse assunto e o que a história mostra que foi feito com relação a esse mandamento? Essas são algumas questões que serão abordadas no programa de hoje e eu convido você a tomar a sua Bíblia e junto conosco, com os 10 amigos que foram convidados para estarem aqui no Cevisa, nessa segunda temporada do Bíblia Fácil, e estudarmos esse importante tema. Como nós nunca começamos o estudo da Bíblia sem antes orar, nós iremos orar mais uma vez para que o professor Espírito Santo abençoe a todos nós ao abrirmos a Palavra de Deus. Ao estarmos em contato com esse livro, Deus falará ao nosso coração. E as verdades que estão contidas no mesmo vão abrir nossa mente e nos tornar aptos para a salvação em Jesus Cristo. Vamos orar? Feche os seus olhos. Bondoso Deus e Pai, estamos reunidos em torno da Tua Palavra. Queremos ouvir a Tua voz, queremos aprender um pouco mais desse assunto tão controvertido no cristianismo em geral. Que o Teu Espírito Santo esteja presente conosco agora, aqui nesse auditório, e também com todos os nossos amigos em casa, que estão reunidos para participar desse estudo. Que a Tua bênção alcance a todos nós e que hoje seja um dia de decisões para a honra e glória do Teu santo nome. Nós te oramos em nome de Cristo. Amém. Pois bem, amigos, tome sua Bíblia e vamos começar uma extraordinária viagem através da Bíblia Sagrada, da Palavra de Deus. Chegamos a um dos temas mais importantes do nosso estudo, que trata justamente a respeito do sábado. Na semana passada, nós estudamos sobre a lei de Deus. Estão lembrados? Que a lei de Deus é a regra do juízo de Deus. E Deus deu ao homem 10 mandamentos. Deus não deu ao povo de Israel, não deu a Moisés, como nós vimos aqui, porque antes mesmo que nascesse Abraão, que seria pai de Isaac, que seria pai de Jacó, de quem viria 12 filhos, as 12 tribos e o povo de Israel, Deus já havia dado o sábado para Adão e a lei também para Adão. Nós vimos no Gênesis vários mandamentos que já aparecem aí. E hoje vamos descobrir que o sábado é um mandamento tão antigo quanto o nosso planeta. O primeiro texto que nós vamos ler a esse respeito encontra-se justamente no livro de Gênesis. Na semana da criação, o que é que Deus fez no 7º dia? Abra sua Bíblia em Gênesis, no capítulo 2, versículos 1 a 3. Gênesis 2, versos 1 a 3. Deus criou o mundo em 6 dias, é o que declara Gênesis capítulo 1. Depois que Deus criou todas as coisas, Gênesis 2, 1 a 3 declara assim: Assim, pois, foram acabados os céus e a terra e todo o seu exército. E havendo Deus terminado no dia 7º a sua obra que fizera, descansou nesse dia de toda a obra que tinha feito. E abençoou Deus o dia 7º e o santificou, porque nele descansou de toda a obra que como Criador fizera. Eu disse para vocês de que os 10 mandamentos já estavam presentes no Gênesis. E aqui em Gênesis 2, 1 a 3, nós temos o 4º mandamento da lei de Deus, que é o sábado. E aqui a Bíblia é clara em dizer de que Deus criou o mundo em 6 dias e no 7º descansou. Agora a pergunta que eu tenho para você e para você que nos assiste em casa é: o Deus Todo-Poderoso, Criador dos céus e da terra, Ele se cansa? Claro que não. O profeta Isaías declara no capítulo 40 de que Deus não se cansa e nem se fadiga. Ora, se Deus não se cansa e nem se fadiga, por que é que houve a necessidade de descansar nesse dia? Alguém tem uma ideia? Alguém quer participar e dizer por que você acha que Deus descansou nesse dia? Alessandra? Para dar o exemplo. Para dar um exemplo. Muito bem.
Quem de vocês agora me dá um outro exemplo de uma atitude tomada pela divindade apenas para um exemplo da humanidade? Pergunta difícil essa. Você se lembra de alguma coisa que a Trindade fez, que Jesus fez, simplesmente para deixar um exemplo para a humanidade? Batizou? O batismo, Alessandra, está certo. Cristo tinha pecado? Não. Tinha ou não? Não, ele nunca pecou. O batismo não simboliza a remissão de pecados? Não é isso que ensina Atos 2,38? Que eu devo me batizar para perdão dos pecados? Então, por que Jesus, não tendo pecado, ele foi até o Rio Jordão para ser batizado? Por quê? Para dar o exemplo. Para dar o exemplo. A mesma coisa acontece com o sábado. Deus não estava cansado, mas ele queria dar um exemplo para a humanidade. E já no segundo capítulo da Bíblia, terminada a criação, na primeira semana da criação, Deus já diz assim para o homem: você precisa de um dia em 7 para descansar. Não só isso. Você não só precisa de um dia em 7, como esse dia é o 7º. Porque se fosse um dia em 7, eu poderia escolher descansar no domingo, na terça, na sexta, como fazem os muçulmanos. Mas escute uma coisa que eu vou dizer, que eu não disse no programa ainda. Em matéria de religião, não é você quem escolhe. A Bíblia declara o que é e o que não é. Você pode fazer duas coisas. Você pode aceitar o que a Bíblia está dizendo e seguir a religião bíblica, ou então você pode menosprezar a palavra de Deus, você pode tomar esse livro, rasgá-lo e jogar fora. Nós só podemos fazer duas coisas. Ou eu obedeço o que esse livro está dizendo, ou eu pego esse livro, rasgo e jogo fora. Mas em matéria de religião, Deus não deu para você a opção de fazer o que você quer fazer. Não. Em nenhum momento da Bíblia é dito assim: você tem a opção de fazer a religião do seu jeito. Não. A religião bíblica, ela é clara, ela é detalhada. O que Deus espera de nós está declarado. Então, ou eu sigo a religião da Bíblia, ou eu rasgo esse livro e faço a minha religião. De fato, é o que muitos estão fazendo. Você já ouviu falar em igrejas onde nós temos pastores que aceitam dentro da igreja práticas que à Bíblia são contrárias? Já ouviu isso? Igrejas que permitem qualquer coisa, que você pode fazer o que quiser e ainda é membro dessa igreja? São igrejas assim, que não estão preocupados com a Bíblia. Então, gravem isso, em matéria de religião, não é você quem escolhe. Deus já disse como é. Ou você segue como Deus disse, ou então você não precisa de Bíblia. Você seja a sua consciência para a sua própria religião. Com o sábado é a mesma coisa. Não me venha com essa história de dizer assim: não, eu posso escolher qualquer dia. Eu posso descansar no domingo, porque Deus falou 1 em 7. Ou na sexta. Não, Deus não falou 1 em 7. Deus está dizendo que é o sábado, está dizendo que é o 7º dia. Agora eu pergunto, e para você que me assiste em casa, se a Bíblia é tão clara nesse assunto, por que tantos por aí estão ensinando diferente disso? O que nós precisamos hoje? Nós precisamos deixar de lado as nossas tradições e preconceitos e nós devemos perguntar para a Bíblia o que é a verdade sobre o dia sagrado. E o primeiro texto que eu apresento para você é Gênesis 2, 1 a 3, que diz de que Deus descansou no 7º dia e Deus fez 3 coisas com esse dia. Deus abençoou, descansou e santificou. Luiz. Pastor, eu andei, antes de vir nesse estudo, sabia que estava mais ou menos programado para ter o estudo do sábado. Acabei no quarto ali dando uma estudada. Ok. E tem umas coisas assim. Por que na Bíblia, eu acredito que tem 3 dias importantes na Bíblia? Que são a criação, certo, a ressurreição de Cristo e a salvação, que ele vai voltar. Esse dia não tá declarado. O dia da volta dele. Volta, não está marcado. Não se sabe se é na segunda, na terça, na quarta, não sabe o dia. Porque na Bíblia, Deus deu a brecha
para pessoas escolherem, entenderem que domingo seja um dia de adoração, de entender, assim, porque a ressurreição foi uma parte que ele subiu e que se deu um evento importante para nós do cristianismo. Por que o Deus deu essa brecha para deixar essa dúvida, pessoal, de sábado e domingo? Entendi. Sim, Lília. É um complemento da dele. Eu até entendo que os católicos, por não terem acesso à Bíblia até pouco tempo atrás, eles tenham ficado, como se diz, na ignorância, né? E tenham aceitado o que era pregado na igreja. Mas o que eu não compreendo é por que as igrejas evangélicas hoje, que usam a Bíblia, que têm a Bíblia na mão, que incentivam o estudo bíblico, eles ainda fazem tanta confusão com o dia de guarda, o dia de descanso. Porque, que eu saiba, assim, no meu pequeno entendimento, meu conhecimento, a Igreja Adventista é uma das poucas que guarda o sábado. E as outras igrejas, inclusive as igrejas evangélicas mais tradicionais, elas guardam o domingo. E de onde foi tirado, né? De onde foi tirado isso, que a guarda do sábado para o domingo pudesse ser mudada? Ok. Boas as perguntas que vocês fizeram. Vamos tentar respondê-las. Por que o cristianismo observa o domingo e não o sábado? Eu posso dar para vocês na Bíblia 104 textos que falam do sábado e da santidade dele. Mas ninguém pode oferecer, e o desafio está lançado aí para a TV, em toda a rede nacional, se você puder me dar um versículo da Bíblia que diga que o domingo é o dia santo e que nós devemos adorá-lo nesse dia. Sabe por quê? Não existe esse versículo. A Bíblia tem no Novo Testamento 8 ou 9 passagens que falam do primeiro dia da semana, que é o domingo. Em todas essas passagens, em pelo menos a maioria delas, 6 ou 7, vai falar assim: Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana. Este é um fato. A Igreja Católica Romana ensina no seu catecismo que porque Jesus Cristo ressuscitou no primeiro dia da semana, esse tornou um dia especial para o cristianismo e agora tornou-se um dia sagrado e um dia de adoração. E historicamente a mudança foi feita do sábado para o domingo. Isso não começou com a Igreja Romana, essa mudança do sábado para o domingo. Isso começou no IV século com o imperador romano Constantino. Funcionava assim: Cristo veio, confirmou os 10 mandamentos, inclusive o sábado. O próprio Cristo guardava o sábado. Vocês querem ver um exemplo? Vamos olhar rapidamente aqui Lucas, capítulo 4. Abra sua Bíblia no Evangelho de São Lucas, capítulo 4, na página 51 do Novo Testamento. Página 51 do Novo Testamento. Lucas, capítulo 4, olhe para o verso 16. Lucas 4, 16, você que nos acompanha em casa, por favor, tome sua Bíblia, leia conosco Lucas 4,16. Indo para Nazaré, onde fora criado, entrou num sábado na sinagoga, segundo o seu costume, e levantou-se para ler. Verso 31, Lucas 4,31. E desceu a Cafarnaum, cidade da Galileia, e os ensinava no sábado. Veja, Jesus declarou em Mateus 5, 17 e 18, de que a lei não passou, de que nenhum i ou tio da lei jamais passará até que tudo se cumpra, de que ele veio fazer a vontade do Pai dele e guardar os seus mandamentos. Nós lemos aqui em João 14, 15, de que se nós amamos a Cristo, nós guardamos os seus mandamentos. Lucas declara que ele guardava o sábado, ou seja, ele estava na igreja todo sábado, era o seu costume, ele ensinava na igreja. Aí alguns dizem assim: não, pastor, não é assim que funciona. Aqui está dizendo que Jesus ia para a igreja no sábado porque ele era judeu. Por isso que ele ia no sábado. Amigos, deixa eu perguntar uma coisa. Você acha que o Filho de Deus, quando veio na terra, ele estava preso às tradições meramente humanas? Por que ele, sendo judeu, não lavava as mãos antes de comer? E até os discípulos também não o fizeram e foram criticados por isso, se todo judeu fazia. Por que ele curava no sábado quando o judeu não aceitava isso? Por que ele com os discípulos colheram espigas lá para comer
porque estavam com fome no sábado, e o judeu não fazia isso. Se você ler os evangelhos, você vai perceber que cerca de 8 vezes Cristo entra em discussão com os judeus por causa do sábado, para ensinar para o judeu como é que se observa corretamente o sábado. Porque o judeu colocou um fardo sobre o sábado, onde tudo era pecado. E Jesus veio mostrar que não é como o judeu pensa, que tudo é pecado, mas veio mostrar que o sábado, de fato, é o dia do Senhor. E em Marcos 2:27, ele vai declarar: eu sou o Senhor do sábado. Ele é o dono, ele é o proprietário. Ou seja, ele é o dono do sábado, ele criou o sábado e ele santifica o sábado. Sim, Fernando. Pastor, acho que todo mundo está pensando a mesma coisa, né? Se eu necessito trabalhar o sábado, eu estou sendo um pecador? Ok, eu vou responder a sua pergunta, só terminar dos dois e volto na sua, tá bom? Boa sua pergunta. Jesus guardava o sábado, ele ensinou os apóstolos, que também observavam o sábado. Quando Cristo morre, é crucificado, o apóstolo Paulo continuou a guardar o sábado. Isso está em Atos 16:13, 17:2, 18:4. Paulo guardando o sábado. Os apóstolos guardaram o sábado, a igreja primitiva guardou o sábado, e isso foi uma doutrina para a igreja até o 4º século. Quando chegamos no 4º século, assume o Império Romano um imperador chamado Constantino. E Constantino, querendo unir a igreja, o cristianismo, com o paganismo, para ter todos debaixo do seu poder, para unificar o império, ele declara agora que o dia santo passará a ser o primeiro dia da semana. E Constantino, no dia 7 de março de 321, ele emite um primeiro decreto dominical da história. E ele diz que todo mundo deve descansar no primeiro dia da semana, em homenagem ao Deus Sol, porque o primeiro dia da semana foi consagrado ao Deus Sol. E se você pegar até os dias da semana em inglês, você vai ver que o domingo é o dia do Sol, Sunday. A prática de adorar ao Sol no primeiro dia da semana é uma prática que se remonta ao 4º século antes de Cristo. No Império Medo-Persa, já havia uma seita chamada Mitraísmo que guardava o primeiro dia da semana. Agora, por que se todos guardavam sábado na igreja cristã? Porque o domingo começou a entrar para dentro da igreja cristã. Isso começou com Constantino e lentamente a igreja romana foi assumindo esse papel até que a igreja declarou em seus concílios de que o dia santo mudou do sábado para o domingo em homenagem à ressurreição de Cristo. Então, quando você pega o catecismo católico hoje, ele ensina claramente de que a igreja mudou o sábado para o domingo em homenagem à ressurreição de Cristo. Agora eu pergunto, aonde está na Bíblia um texto dizendo que porque Cristo ressuscitou no domingo, ele fez desse dia um dia santo? Aonde está? Não existe. Agora você quer ver uma coisa? Abra sua Bíblia em Romanos, no capítulo 6, e você vai descobrir que a Bíblia, ela tem aqui uma cerimônia deixada por Cristo para celebrar a ressurreição de Cristo. O que é que eu faço para celebrar a ressurreição de Cristo? Página 128, Romanos 6, versos 4 em diante. Romanos 6, 4 em diante. Página 128. Assim escreveu Paulo: fomos, pois, sepultados com ele na morte pelo batismo, para que, como Cristo foi ressuscitado dentre os mortos pela glória do Pai, assim também andemos nós em novidade de vida. Porque se fomos unidos com ele na semelhança de sua morte, certamente o seremos também na semelhança de sua ressurreição. O que Paulo está dizendo aqui? Que nós fomos sepultados com Cristo na morte pelo batismo. Então, qual é a cerimônia bíblica que celebra a ressurreição de Cristo? O batismo. Quando eu sou batizado, eu sou mergulhado nas águas, isso representa a minha morte para o pecado. E quando eu saio das águas, representa a minha ressurreição para uma nova vida, como o Cristo morreu e ressuscitou.
Então, se eu quero celebrar a ressurreição de Cristo, não posso guardar o domingo. Eu tenho que me batizar. Quando eu sou batizado, eu celebro a ressurreição de Cristo. E quando eu guardo o sábado, eu celebro a criação de Deus. Porque o sábado é a celebração da criação. Ele aponta a Deus como Criador. Nós iremos para um breve intervalo comercial e em seguida voltaremos para responder a pergunta da Lilian e a pergunta do Fernando. Fique conosco. No próximo bloco... Marli. Doutor, nós sabemos que o sábado foi instituído na criação do mundo. Mas uma curiosidade. Uma curiosidade não, uma pergunta, né, claro. Se eu guardo o sábado, eu costumo guardar o sábado, mas se eu tenho uma empresa, como que eu posso fazer com os meus funcionários? Eu tenho que, nesse caso, também fechar no sábado? Alessandra. Pastor, essa é uma das questões que mais me intriga. Porque eu tenho dificuldade de imaginar uma humanidade toda, o mundo todo, guardando sábado, se precisamos de urgência, emergência, esses serviços básicos e essenciais. Marcelo. Pastor, o guardar o sábado é meio confuso. O que se deve fazer no sábado? Ok. Lilian. Pastor, outro dia eu ouvi um debate sobre uma questão do sábado. E não chegaram a uma conclusão. Agora eu te pergunto, é correto um casal praticar o ato sexual no sábado? Estamos de volta com o programa Bíblia Fácil, hoje estudando sobre o 4º mandamento da lei de Deus, o sábado, e descobrindo na Bíblia qual é a vontade de Deus para a nossa vida. Se você quer ter acesso a todas essas informações, nós temos um guia de estudo que podemos enviar para a sua casa inteiramente grátis. Faça contato conosco através dos canais que vão aparecer aqui abaixo em nosso GC e você pode então pedir essa revista e enviamos para a sua casa inteiramente grátis. Nós estávamos falando no outro bloco de que o cristianismo em geral guarda o domingo como um dia santo por causa de uma tradição e não por ordem bíblica, que começou com o imperador Constantino no 4º século e a Igreja Católica Romana depois colocou no seu catecismo a santidade do primeiro dia da semana porque Jesus ressuscitou nele. É verdade que Jesus ressuscitou, mas em Romanos 6, 4 a 6, a Bíblia nos ensina de que eu celebro a ressurreição de Cristo sendo batizado e não santificando o domingo, porque o domingo nunca foi dia santo. O domingo é mencionado na Bíblia cerca de 8 ou 9 vezes, mas nunca é mencionado como um dia santo. Do contrário, nós temos mais de 100 textos na Bíblia falando sobre o sábado e a sua santidade. Agora a pergunta da Lilian, que foi a respeito das igrejas evangélicas guardarem o sábado. As igrejas evangélicas, ou guardarem o domingo. As igrejas evangélicas que guardam o domingo, elas estão seguindo a tradição católica. De fato, todas as igrejas que santificam o domingo estão no caminho da Igreja Católica, porque elas também não têm nenhuma prova bíblica para a santidade desse dia. E vem a pergunta do Fernando. Eu preciso, por causa do meu trabalho, trabalhar no sábado. Não posso descansar. É verdade que a maioria dos trabalhos, das atividades, hoje em dia, elas pedem que as pessoas trabalhem no sábado. Mas, se eu quero ser fiel a Deus, eu não posso trabalhar nesse dia. Eu devo buscar fazer todos os acertos com a liderança da minha empresa, com o meu patrão, com o local onde eu trabalho, para que eu tenha condições de não trabalhar nesse dia. Nós temos no mundo perto de 18 milhões de adventistas e eles não trabalham no sábado. Eu tenho vários anos de adventismo e eu nunca ouvi uma história de um adventista passando fome. Eu nunca ouvi. Mas eu acredito na promessa bíblica que Davi fez. Fui moço e agora sou velho, mas eu nunca vi um justo desamparado, nem a sua descendência mendigar o pão. A observância do sábado é uma questão de fé. Pode ser, Fernando, que eu e você sejamos chamados a perder empregos por causa disso. Eu mesmo, quando aceitei a mensagem adventista, com 13 anos de idade, eu perdi meu emprego,
porque a oficina onde eu trabalhava não me deram um sábado livre. Eu pedi contas da oficina. Eu fiquei desempregado uma semana, mas uma semana depois eu tinha um outro emprego, ganhando muito mais do que eu ganhava. E de lá para cá, Deus sempre abriu as portas para que eu tivesse como descansar no sábado. Essa é a experiência de todo filho de Deus que decide fazer a vontade dele. As portas se abrirão. Marli? Pastor, nós sabemos que o sábado foi instituído na criação do mundo. Mas uma curiosidade não, uma pergunta, né, claro. Se eu guardo o sábado, eu costumo guardar o sábado, mas se eu tenho uma empresa, como que eu posso fazer com os meus funcionários? Eu tenho que, nesse caso, também fechar no sábado? Sim. O quarto mandamento, que está em Êxodo 20, versos 8 a 11, diz que nós devemos santificar o sábado. E diz lá assim: não trabalharás nem tu, nem teu filho, nem tua filha, nem o teu servo, nem tua serva, nem o teu boi, nem o teu animal, nem o teu forasteiro das tuas portas para dentro. Se eu sou um empresário, todos que são funcionários meus, eles não devem trabalhar no sábado. Eu não devo trabalhar, nem colocar ninguém para trabalhar para mim. Eu não devo fazer isso. O mandamento engloba aqueles que trabalham sob a minha responsabilidade. Alessandra? Pastor, essa é uma das questões que mais me intriga. Porque eu tenho dificuldade de imaginar uma humanidade toda, o mundo todo, guardando sábado, se precisamos de urgência, emergência, esses serviços básicos e essenciais. A sua pergunta é muito prudente. Como seria se o mundo inteiro guardasse o sábado? Seria uma maravilha. Esse era o plano original de Deus e na nação de Israel era isso que acontecia. Quando você lê a sua Bíblia em Esdras, você vai perceber, Esdras e Neemias, de que quando chegava na sexta-feira à tarde, a porta da cidade era fechada para que não houvesse nenhum tipo de comércio no sábado. Tudo parava. Aqueles que têm a oportunidade de visitar Israel ainda hoje, e os judeus continuam guardando o sábado, eles percebem que tudo para no dia de sábado. Como seriam os serviços essenciais? É claro que hoje, por não termos um mundo perfeito, as coisas não são perfeitas. Mas como funciona, por exemplo, num hospital adventista? A igreja adventista é mantenedora de vários hospitais. Como funcionam nesses hospitais? Nós não agendamos nenhuma cirurgia eletiva. Eu vou marcar uma cirurgia que não é emergência. Ela pode ser feita amanhã ou depois de amanhã. Ela nunca vai ser marcada para o sábado. Agora, existem médicos adventistas. O hospital pode precisar de uma emergência. Eles estão de plantão. E quando uma emergência chega, que é um caso que pode levar à morte de alguém, ali está o médico para atender. E ele atende a pessoa para salvar vida. Só que ele não ganha para isso. Certo? Ele deve fazer esse serviço como um voluntário. Porque ele ganha a semana inteira para ser médico. Mas no sábado ele está ali como um voluntário para servir ao próximo. Então, nós não devemos confundir as coisas, mas entender de que nós podemos fazer tudo o que for necessário para salvar a vida no sábado. E isso foi ensinado por Jesus Cristo, quando ele disse para o judeu assim: se o teu boi cair no buraco porque é sábado, você não vai salvá-lo? O judeu salvava o boi do buraco, por quê? Por amor ao dinheiro. E Jesus declarou: nós devemos fazer o bem ao sábado. E se é para salvar a vida, nós devemos fazer isso. Não vamos ganhar por isso. Então é assim que deve funcionar nesses aspectos. Até aqui tudo bem? Marcelo? Pastor, o guardar o sábado é meio confuso. O que se deve fazer no sábado? Ok. Então? O sábado é um dia sagrado. Como observamos o sábado? Deixa eu ler um texto com você que vai nos ajudar. Vamos para Isaías, o livro do profeta Isaías. Vamos para o Velho Testamento. Isaías, ele vai nos dizer com detalhes como fazer isso. Isaías capítulo 58, você que nos acompanha em casa, aqui para o pessoal do auditório, página 501 do Velho Testamento. Página 501 do Velho Testamento, Isaías capítulo 58, a partir do versículo 13. Vamos ler o que a Bíblia declara sobre a observância do sábado. Isaías 58, 13.
Se desviares o pé de profanar o sábado e de cuidar dos teus próprios interesses no meu santo dia, se chamardes ao sábado de deleitoso e santo dia do Senhor, digno de honra, e o honrares, agora escuta, Marcelo, não seguindo os teus próprios caminhos, nem pretendendo fazer a tua própria vontade, nem falando palavras vãs, então te deleitarás no Senhor teu Deus, e eu te farei cavalgar sobre os altos da terra, e te sustentarei com a herança de teu pai Jacó, porque a boca do Senhor o disse. Então, andando nos meus próprios caminhos, cuidando dos meus próprios interesses e falando palavras vãs. O sábado é um dia para estarmos em adoração na igreja, como Cristo nos ensinou em Lucas 4, 16 e 31, e um dia para estarmos em família. É um dia para o descanso físico, mental e espiritual, para estarmos com nossa família, para desligar-nos do mundo secular e para estarmos em adoração ao nosso Deus. Não cuidando dos nossos interesses, não comprando, não vendendo, não indo para a faculdade, não estudando, não. Um dia reservado para adoração a Deus e para a minha família. Esse é o ideal divino para mim e para você. Isso significa santificar o sábado. Alguém tem outra pergunta? Acho que Ademar. Pastor, todas as Bíblias, ela diz a mesma coisa? Todas, Desculpa, sim, que eu sou leigo no assunto. As Bíblias dizem a mesma coisa. E como nós temos várias versões, o que muda de uma versão para outra são sinônimos. Onde um verso vai dizer uma palavra, uma outra versão pode usar um sinônimo dela. Mas elas querem dizer a mesma coisa. Se nós pegarmos a Bíblia do pastor Gildo, sim, vai estar essa mesma coisa aqui? Sim, o pastor Gildo pode dizer isso para a gente melhor. Não é isso mesmo, pastor Gildo? Exatamente, a mesma coisa está escrita. A Igreja Católica, a Assembleia de Deus, um exemplo citando. Então eles estão totalmente errados. A pergunta é, pode a maioria estar errado? Pode sim, inclusive a Bíblia faz uma advertência, não sigais a multidão para fazer o que é errado. É o que eu estou declarando, Ademar, para vocês. Aonde está a base bíblica para alguém dizer que o domingo é o dia santo? Aonde está esse verso? Não existe isso. Alguns tentam justificar a santidade do domingo, como o Luiz perguntou, dizendo que nós guardamos o domingo porque nele Jesus ressuscitou. É verdade que Jesus ressuscitou, é verdade que a ressurreição é um evento importantíssimo do cristianismo, tudo isso é verdade. Mas quem disse porque Jesus ressuscitou, esse dia agora é santo? Se por outro lado a Bíblia declara que o sábado é o dia santo, o que acontece é que nós temos muitos cristãos, e eu vou falar com o pessoal de casa agora, nós temos muitos cristãos, pessoas sinceras, pessoas tementes a Deus, que estão na igreja todos os dias, todas as semanas, querendo fazer a vontade de Deus, querendo ser salvas, mas enganadas por seus líderes. Porque os pastores, os padres, os sacerdotes, os missionários, os bispos, que deveriam estar ensinando a Bíblia, não estão ensinando. E as pessoas continuam numa tradição milenar, guardando um dia que não tem autoridade bíblica para isso. E a sua pergunta causa espanto para todos nós. Como que pode todo mundo no dia errado? É porque está faltando, Ademar, aquilo que ontem nós vimos aqui em Atos 17:11. Sermos como os bereanos. Tudo o que eles ouviam, eles iam para a palavra para perguntar se de fato era assim. Assim faziam os bereanos. Nós não. Nós estamos acostumados a ouvir as coisas e aceitar tudo sem perguntar se a Bíblia aprova isso ou não. Essa é a dificuldade nossa hoje. Lilian. Pastor, outro dia eu ouvi um debate sobre uma questão do sábado. E não chegaram a uma conclusão. Agora eu te pergunto, é correto um casal praticar o ato sexual no sábado? Eu não vejo nenhuma dificuldade com isso. O ato sexual entre um casal casado tem a bênção divina. E veja que existem duas instituições que são antes do pecado e que Deus preservou para nós hoje. Quais são as duas instituições bíblicas
que existiam antes do pecado e existem até hoje por bênção divina: o matrimônio e o sábado. Não existe nenhum problema com relação a isso. Agora, se o casal acha que nesse dia eles querem reservar para adoração a Deus e não se envolver sexualmente, é uma opção que eles podem fazer, mas a Bíblia não apresenta nenhum motivo para que isso não aconteça. Luiz, ou Guido, por favor. Eu, como pastor, eu vejo e sei que todas as Bíblias têm escrito a questão da guarda do sábado e que é importantíssima e que deve, eu acredito, inclusive, que deve ser seguida. Agora, também eu não posso deixar calado a questão de que as demais igrejas guardam o domingo, porque na verdade não guardam o domingo. Optam pelo um dia, por inferência, como disse aqui o meu amigo, para ter culto naqueles dias e que, de certo modo, pode até aborrecer isso, mas como também aborrece, algumas pessoas que se tomam como guardadores de sábado e que inclui-se aqui no versículo de Isaías, o versículo 13, quando eles estão para os seus próprios interesses e ganham aquilo e que não deveriam, mas eu não vou prestar conta dessas pessoas, eu vou prestar conta de mim mesmo. Então eu preciso entender, nós precisamos entender da responsabilidade que temos daquilo que está escrito na Bíblia, porque se a Bíblia diz, está dito, e se a Bíblia não diz, não adianta eu querer inventar. Então é uma regra de prática e fé, então que vamos segui-la. Se não é, paremos aí e reconstruamos todas as questões de entendimento para que cheguemos nos céus todos e de uma forma simples, clara e objetiva. Pastor, eu fico muito feliz com sua colocação e eu queria aproveitar a sua fala para dizer o seguinte: em momento algum eu quero deixar transparecer para vocês e para os amigos que em casa nos acompanham de que a igreja adventista é melhor do que outra igreja, de que os adventistas são mais santos do que outros lá fora. Não. O que eu quero que fique bem claro na mente de vocês é: dentro da igreja adventista existem tantos pecadores quanto em qualquer igreja. São pessoas imperfeitas buscando conhecer e fazer a vontade de Deus. Que há adventistas que têm o conhecimento dessa doutrina e eles mesmos não vivem a doutrina como deve viver. Isso tem que ficar bem claro. Que fique claro também de que igreja não salva ninguém. Não é o fato de eu ser adventista ou não que vai determinar a minha salvação. O que determina a minha salvação é se eu aceitei a Cristo como meu Salvador e se eu vivo toda a luz da palavra de Deus que o Espírito Santo me deu. Agora, o que deve ficar bem claro para todos nós é: eu sou adventista não porque a igreja é perfeita, mas porque a igreja adventista é a igreja que mais se aproxima da Bíblia. Eu sou adventista porque tudo o que a igreja adventista ensina, ela mostra aqui nesse livro. E tudo o que está nesse livro, ela ensina e pratica. É por isso que eu sou adventista. Eu não devo achar: a igreja não salva, eu vou continuar em qualquer igreja fazendo qualquer coisa. Ninguém disse isso aqui. Igreja não salva, mas se você não viver o que você conhece desse livro, não existe salvação para você. O que a Bíblia apresenta é um ideal para todos nós. E eu devo me perguntar: as coisas que eu pratico na minha vida cristã, e você vai dar conta de você a Deus. As coisas que eu pratico, elas têm a aprovação desse livro? A minha vida está em conformidade com a vontade de Deus? Essa é a pergunta que eu tenho que responder. Marcelo. Pastor, você falou sobre o hospital, por exemplo, que é um serviço essencial. Certo. Agora, por exemplo, no sábado, se eu estou indo de carro para um culto de adoração a Deus e acaba a gasolina, eu paro no posto para abastecer. Certo. Eu estou infringindo a lei? Ou ainda assim, se eu não tenho carro, pego um táxi ou um transporte público, eu estou colocando outras pessoas para trabalharem para mim. Certo. Eu estou infringindo o quarto mandamento? Muito boa a sua pergunta. Vamos à primeira pergunta. Eu estou indo de carro para a igreja e a gasolina acabou. O correto é, se eu quero santificar o sábado, o meu carro tem que estar abastecido na sexta-feira.
Eu não posso me dar ao luxo de esperar que a gasolina acabe no sábado para ir abastecer o carro. Isso é errado. Eu devo me preparar para receber o sábado. Isso é tão bíblico, Marcelo, de que no Novo Testamento, a sexta-feira recebe um nome. Sabiam disso? Sabe qual é o nome da sexta-feira? Dia da preparação. Abra sua Bíblia em Lucas capítulo 23. Leia comigo o que declara Lucas capítulo 23. Versículo 54. Lucas 20, página 75 do Novo Testamento. No finalzinho da Bíblia, página 75, Lucas 23, verso 54. Marcelo, o que diz aí na sua Bíblia? Leia para mim, por favor. Ok. Era o dia da preparação e começava o sábado. O sábado estava chegando. Era a sexta-feira. E como a Bíblia chama sexta-feira? Dia da preparação. Por quê? Porque eu tenho que me preparar. Então, na hipótese 1, eu não deveria abastecer o meu carro, porque eu deveria ter feito isso no dia anterior. Segundo, se eu pego uma condução para ir à igreja, eu estou colocando alguém para trabalhar para mim? Vamos raciocinar? Eu estou em casa, quero ir para a igreja que eu preciso ir, ou a única que eu tenho, é longe de casa, não dá para ir a pé, não dá para tomar uma carona. Eu posso ir na esquina e tomar um ônibus? Posso. Por que eu posso? Primeiro, porque eu estou indo a adorar a Deus. Segundo, se eu não for para a esquina, o ônibus vai passar? Vai. Ele passa então por minha causa? Não. A pessoa já está trabalhando no trabalho dela, certo? Eu vou para a igreja, eu quero adorar a Deus e não tenho outro meio de transporte. Eu tomo um ônibus para ir. Eu estou colocando ele para trabalhar para mim? E estaria se ele estivesse ali para me servir. Agora o ônibus vai passar, independente de eu estar no ponto ou não. Já é diferente um táxi, por exemplo. O táxi, se eu não chamá-lo, ele não virá. Ele não vai trabalhar para mim. É uma coisa diferente, não é? Então existem certos detalhes da observância do sábado que nós devemos usar a lógica para isso. E eu penso que essa é uma boa lógica. Eu não estou colocando ele para trabalhar para mim, porque se eu não for lá, ele vai estar trabalhando do mesmo jeito. Já que ele vai estar trabalhando, eu vou aproveitar a condução para um benefício ou para adorar ao meu Deus. Lilian? Pastor, uma dúvida. Quando começa e quando inicia o sábado? Levíticos. Porque parece que é diferente, tem alguma coisa que é diferente. Sim, é verdade. Nós não guardamos o sábado de meia-noite a meia-noite, como hoje se crê, né? Levítico capítulo 23, no início da Bíblia, página 90. Início da Bíblia, página 90. Levítico 23, 32. Sábado de descanso solene vos será. Então afligireis a vossa alma aos 9 do mês. De uma tarde a outra tarde celebrareis o vosso sábado. Aqui o texto não está falando do 7º dia da semana. Está falando de um sábado religioso em Israel. Mas mesmo os dias religiosos eram considerados de um pôr do sol a outro pôr do sol. O mesmo acontece com os dias da semana. Se você for para o Gênesis capítulo 1, eu vou ganhar tempo, não vou ler com vocês, mas lá diz assim: houve tarde e manhã o primeiro dia, tarde e manhã o segundo dia, tarde e manhã o terceiro dia. Por quê? Porque o dia começa com a parte escura. Tarde significa pôr do sol, noite, manhã, nascer do sol até o sol se pôr. Então, biblicamente, o dia começa ao pôr-se o sol. E quando voltamos para Lucas capítulo 23, onde nós temos o incidente do sepultamento de Cristo, lá diz que as mulheres no dia da preparação prepararam aromas e bálsamos, e quando deu o pôr do sol, elas se recolheram para descansar segundo o mandamento, e no domingo pela manhã que foram ao sepulcro. Ou seja, o sábado deve ser guardado quando o sol se põe na sexta, até quando o sol se põe no sábado. É por isso que os adventistas, na sexta à noite, não estudam e no sábado à noite podem trabalhar. Porque, biblicamente, o dia começa do pôr do sol e vai até o pôr do sol. Ficou claro? Alguma pergunta a mais sobre esse tema? Amigos, esse é um dos temas mais controvertidos do cristianismo. E você que está acompanhando em casa deve ter sentido isso.
Mas eu queria dizer para você o seguinte: nós não podemos ler todos os 104 textos que há na Bíblia sobre o sábado. Mas dos textos que nós lemos, nós podemos perceber que Jesus santificava o sábado. Mas é lógico, se Jesus tivesse quebrado o sábado, ele teria sido um pecador. E se ele tivesse cometido um pecado sequer, ele não poderia ser o teu Salvador. Nós aprendemos que os apóstolos guardavam o sábado. Vimos pelo menos o apóstolo Paulo nos textos que eu citei, de Atos. A igreja primitiva guardava o sábado. E hoje nós devemos santificar o sábado. Dentro das igrejas, existem milhares de pessoas sinceras que querem ser salvas, que estão buscando conhecer a vontade de Deus, que querem fazer a vontade de Deus, mas infelizmente não conhecem toda a verdade que a Bíblia ainda revela. Por isso, meu amigo, meu conselho para você é que você ore para que o Espírito Santo continue dirigindo sua vida, que você se interesse mais por esse tema que você acabou de ouvir, que você busque na Bíblia respostas para esse tema e que você tome a decisão de santificar o sábado como um dia sagrado, assim como Deus nos pede. E vocês que estão aqui, o convite para vocês é o mesmo. Pastor, eu poderei um dia estar no céu sem santificar o sábado? A pergunta eu devolvo para você. Você poderá um dia estar no céu adulterando? Você poderá um dia estar no céu se você continuar matando? Você poderá estar no céu se um dia continuar roubando? Não. As pessoas que estarão no céu são pessoas que entregaram suas vidas a Jesus Cristo. E quando nós fazemos isso, nós começamos a praticar os ensinos dele, porque ele vem morar em nosso coração. Eu não posso separar o sábado dos 10 mandamentos. Todos eles pertencem à lei de Deus. E nós devemos considerá-los todos importantes. Por isso vamos orar, para que Deus dê a mim e a você o poder dos altos céus para obedecermos a palavra dele e santificarmos o dia que ele nos ensinou. Bondoso Deus e Pai, esse tema é tão controvertido que muitas vezes nos perguntamos por que não aprendemos esse assunto antes. Por que estamos numa igreja onde não se ensina essa verdade? Pai, muitas pessoas nesse momento podem estar com dúvidas, preocupadas, desejosas de saber qual é a Tua vontade para obedecê-la. A nossa oração agora é que o Senhor abrace cada uma dessas pessoas. Abrace estas pessoas e permita que o Teu Espírito Santo conduza essas mentes no estudo da Tua Palavra. Porque quando nós conhecermos a Tua Palavra, a Tua verdade, esta verdade vai nos libertar. Por isso, abençoe a todos nós e prepare-nos para que um dia estejamos todos na Tua presença. É a nossa oração, em nome e por amor de Jesus. Amigos, obrigado por sua participação conosco nesse estudo. Na semana que vem, estaremos reunidos mais uma vez para continuarmos aprendendo da Palavra de Deus. E se ficou alguma dúvida sobre esse tema que você não teve resposta no programa, você pode acessar o nosso blog novotempo.com/Bíblia Fácil, enviar a sua pergunta e ela será respondida. Que Deus o abençoe e até semana que vem. Sara percebeu que havia algo de errado com Abraão. O seu olhar dizia de sua dor, sua aflição. Um dia logo bem cedinho sai com Isaac a viajar. Nenhum dos dois escondia a angústia e o pesar. Em casa a mãe sozinha pôs-se de joelhos a orar. Três longos dias se passaram até chegar
se erguesse o altar, deitando o querido filho, ergue bem alto o punhal, mas Deus seu nome chama. Abraão, meu servo amado, aqui está o cordeiro, seu filho vai pra casa com você. Completa alegria e o coração obedeceu. Mesmo na batalha, a confiança não cedeu. Teríamos também coragem de ser fiéis, fiéis até o fim, por mais louco que pareça. Seu amor jamais nos deixa, seu sangue nos deu vida, não há razão nenhuma pra temer.